No século XX, o atletismo se tornou um campo de batalha silencioso, onde a força e a determinação feminina colidiram com as regras ultrapassadas, preconceitos e a descrença. Se prepare para conhecer as atletas que, com coragem e, às vezes, na surdina, não apenas competiram, mas também destruíram as barreiras que as aprisionavam, reescrevendo o livro de regras do esporte. Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo. Aê! Eu sou a Isabela e esse é o seu canal Referência em Esportes Femininos. Se você também acha que já passou da hora das mulheres terem o destaque que elas merecem, então já se inscreve neste canal, ativa o sino para fazer parte comigo dessa comunidade que evangeliza e propaga a palavra do esporte feminino. E nós chegamos ao ponto de inflexão, o século XX, a era moderna. Mas se você pensa que a era moderna trouxe automaticamente a igualdade no esporte, você com certeza está redondamente enganado e está em outro planeta. Aqui no atletismo, a luta foi igualmente árdua. Como eu já te contei em outros vídeos, os Jogos Olímpicos, que foram revividos em 1896 por Pierre de Coubertin, nasceram com uma mentalidade profundamente restritiva em relação às mulheres. O próprio Pierre dizia que o esporte feminino era antiestético e impraticável. E foi por isso que em 1900, quando as mulheres foram finalmente permitidas a competir, foram só em modalidades consideradas mais femininas, como tênis e golfe, longe do prestígio do atletismo. Mas a faísca da revolta já estava acesa. A francesa Alice Miliati, uma remadora obstinada, foi a grande catalisadora dessa mudança. A Alice tomou a frente dessa luta em 1919 e exigiu ao Comitê Olímpico Internacional a inclusão do atletismo feminino nas competições. O COI disse um claro e audível não. Cansada da intransigência do Comitê Olímpico, Alice dessa vez não pediu permissão e criou a própria alternativa. Em 1922, organizou os primeiros Jogos Mundiais Femininos. O sucesso foi estrondoso. Apenas com esse movimento de Alice, o COI foi forçado a ceder e em 1928, nos Jogos de Amsterdã, as mulheres tiveram pela primeira vez a oportunidade de competir no atletismo. Mas, convenhamos, cá entre nós, essa vitória inicial veio com um custo. O programa de atletismo feminino de 1928 era pífio, composto por apenas 5 modalidades. Apesar das regras limitadoras, as pioneiras fizeram história. O primeiro evento de pista feminina em uma Olimpíada moderna, os de 100 metros, coroou a americana Betty Robinson e imagina a cena, uma adolescente, ela tinha apenas 16 anos, que tinha sido descoberta correndo para pegar um trem meses antes, é a primeira mulher a conquistar o ouro no atletismo. Saltando um pouco no tempo, chegamos a Tidai Piquet. Em 1936, nos Jogos de Berlim, palco de tensões raciais e políticas, Piquet fez história, não por ganhar uma medalha, mas por quebrar uma barreira muito mais pesada. Ela se tornou a primeira mulher afro-americana a competir no atletismo olímpico na prova dos 80 metros com barreiras. Sua simples presença era um ato de desafio contra a segregação e o racismo da época. Só que essa concessão do Comitê Olímpico Internacional veio com uma vigilância de muito perto. E o que aconteceu em um dos 5 eventos de 1928, a corrida de 800 metros, mostra o quão arraigado estava o preconceito. A alemã Lina Heydrich fez história ao vencer a prova e estabelecer um recorde mundial. O problema, logo depois do término da corrida, algumas atletas que estavam obviamente exaustas caíram, outras desmaiaram, e o que logicamente pode acontecer em qualquer prova dessa natureza. Mas o que foi visto ali não foi uma simples exaustão do atleta, mas sim a prova incontestável de que aquela competição era muito exaustiva para o frágil corpo feminino. Os críticos, majoritariamente homens, ora, que novidade, usaram desse pretexto para banir os
800 metros femininos dos Jogos. É, isso mesmo. A prova foi retirada do calendário olímpico e só retornaria mais de 30 anos depois nos Jogos de Roma, em 1960. A Lina, com seu ouro, inadvertidamente se tornou um símbolo de capacidade feminina e, ao mesmo tempo, da ridícula barreira imposta pelo machismo esportivo. Seu legado, porém, era irrefutável. As mulheres podiam sim correr longas distâncias. Elas só precisavam de um tempo e de outro atleta para provar isso. E essa prova viria algumas décadas depois na maratona. Os míticos 42 km e 195 metros era o último reduto da exclusividade masculina. As regras eram claras. Mulheres eram proibidas de competir. Ponto. E os argumentos eram os mesmos de sempre, a gente já tá cansado de ouvir. Mas na década de 60, a resistência feminina no asfalto começou a se manifestar. Primeiro veio Roberta Gibb. Em 1966, ela não conseguiu se inscrever na maratona de Boston por ser mulher. A resposta dela, ela simplesmente se escondeu ali atrás de um arbusto na largada e pulou para dentro da corrida. Ela correu a prova inteira de forma não oficial, terminando à frente de 2/3 dos homens. O diretor da prova se recusou a reconhecer, o feito dela, dizendo que ela apenas percorreu a mesma rota, assim, uma coincidência. Mas o ano que realmente mudou tudo foi 1967. O palco Maratona de Boston. A heroína Katharine Schweitzer. Katharine era uma estudante universitária que simplesmente amava correr. Para se inscrever na Maratona de Boston, ela usou somente as suas iniciais, KV Schweitzer, e o número de peito 261 foi emitido. Katharine estava oficialmente na corrida. No 4º quilômetro, o inevitável aconteceu. O diretor da maratona, John Simple, enfurecido quando viu uma mulher com o número oficial, avançou em cima de Katharine, gritando e tentando arrancar o número do seu peito. O ataque foi físico, foi agressivo e capturado em fotos que rodaram o mundo. Foi um símbolo do medo masculino diante da liberdade feminina. Mas Katharine teve ajuda. Seu namorado e outros corredores a protegeram, tirando o Simple do caminho e, assim, com a dignidade ferida, mas com a determinação intacta, a Katharine não desistiu. Ela terminou a maratona. Seu ato de rebeldia não foi apenas terminar a prova. Foi a declaração de que, se as mulheres podiam correr, ninguém tinha o direito de impedir. Esse momento icônico foi a mola propulsora para que, em 1972, a Maratona de Boston oficialmente aceitassem mulheres e em 1984 a maratona feminina fosse oficialmente incluída nos Jogos Olímpicos. As mulheres do atletismo não lutaram apenas contra regras machistas, mas também contra as barreiras da desigualdade racial e da própria natureza. E poucas histórias personificam essa luta como a de Vilma Rudolph. Nascida no Tennessee em 1940, em uma América ainda profundamente segregada, Vilma enfrentou uma infância marcada pela poliomielite e escarlatina, doenças que deixaram ela com a perna esquerda paralisada. Os médicos disseram à família que ela jamais voltaria a andar normalmente. Mas Vilma se recusou a aceitar seu destino. Com sessões diárias de fisioterapia e o apoio incondicional de sua mãe, ela desafiou a medicina. Em 1960, nos Jogos Olímpicos de Roma, a Gazela Negra, como ficou conhecida, fez o impensável. Ela varreu as provas de velocidade, conquistando 3 medalhas de ouro, nos 100 metros, nos 200 metros e no revezamento 4 por 100 metros. Ela foi a primeira mulher americana a conquistar 3 ouros em uma única edição dos Jogos. Seu triunfo não foi apenas esportivo, foi um soco na cara do preconceito, provando que a excelência não conhecia limites de saúde, de gênero ou de raça. Vilma Rudolph se tornou um farol de esperança, mostrando a todas as jovens que desafiar o impossível era o primeiro passo para a vitória. Todas essas histórias mostram pra gente que o século XX foi a era em que as mulheres do atletismo deixaram de pedir licença para competir e passaram a exigir o seu lugar nas pistas. E a maratona feminina, banida por ser exaustiva, é hoje uma das provas mais populares e inspiradoras dos Jogos Olímpicos. Mas e você? Me conta. Já conhecia alguma dessas histórias? Você curte acompanhar o atletismo feminino, as Olimpíadas? Escreve aqui pra mim e quando for comentar, não esquece de usar a hashtag atletismo feminino para eu saber que você segurou a minha mão até o final desse vídeo.
Aproveita, se inscreve neste canal, ativa o sino de notificações para não perder nada, nenhum vídeo. E já compartilha esse vídeo com todo mundo que você conhece e me ajuda a disseminar a palavra do esporte feminino. Forte abraço.